Olá, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é teoria neoclássica. Bom, antes de entrarmos especificamente nessa teoria, vale uma reflexão de Peter Drucker. Ele diz que não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Essa reflexão, ela vai ao encontro que nós vamos discutir dentro da teoria neoclássica, uma vez que o próprio Peter Drucker é um dos percursores dessa teoria. Então, a teoria neoclássica, ela tem a sua origem lá na década de 50, mais especificamente 1954, que ela tornou-se mais conhecida. Então, um de seus principais autores é o autor Peter Drucker, e a sua ênfase é na estrutura. Então, conforme essa teoria, o próprio nome já diz, ela é uma extensão da teoria clássica. Então, é uma teoria que vem após a teoria clássica, como se fosse uma nova teoria clássica, com outras abordagens, mantendo alguns elementos essenciais, mas, sobretudo, inovando no aspecto até mesmo complementar, absorvendo de outras escolas da administração alguns dos preceitos, algumas das vantagens apresentadas no que diz respeito à gestão organizacional. Então, algumas características dessa teoria que a gente pode destacar, a primeira delas, foco na prática da administração. Então, muitos autores do passado, eles explicavam muito sobre as organizações, sobre a forma de gerenciar, a forma de administrar, e a teoria neoclássica vem com essa ênfase de focar e de buscar entender e tornar as organizações um pouco mais práticas, e que isso vai trazer, obviamente, maior grau de eficiência organizacional. Uma outra característica específica da teoria clássica é a reafirmação dos postulados clássicos, ou seja, aqueles postulados que foram disseminados lá por Fayol na teoria clássica, onde planejar, organizar, dirigir, liderar, controlar, coordenar. Então, esses postulados eles foram, de certa forma, reafirmados sua importância dentro da perspectiva neoclássica, no sentido de também aprimorá-los no contexto organizacional e na compreensão das instituições. E ainda, atenção aos princípios gerais da administração, que, conforme eu falei para vocês, o PODC faz parte dos princípios fundamentais aí da administração que precisam ser verificados e revisitados dentro da proposta neoclássica. E ainda, ênfase em objetivos e resultados. Um dos pontos que que é destacado dentro da perspectiva da teoria neoclássica é que a teoria, às vezes, ela foca muito nos meios, outras teorias focavam muito nos meios, na eficiência organizacional, de fazer as coisas de uma maneira muito eficiente. Não que isso seja ruim, mas a teoria neoclássica vem com um foco mais no resultado específico. Então, focando muito em cima da eficácia. Inclusive, esses dois temas, eles são, de certa forma, relembrados aí para a teoria neoclássica, no sentido de compreender exatamente o que é eficiência, o que é eficácia e suas diferenças. Deste modo, nós temos aí que a eficiência é a ênfase no meio, ou seja, a ênfase nas formas de se fazer, a eficácia, ênfase nos resultados, a eficiência, ela busca resolver os problemas, e já a eficácia busca atingir os objetivos que foram definidos. A eficiência visa cumprir tarefas e obrigações, já a eficácia, o foco total é obter os resultados. A eficiência visa manter as máquinas, e já a eficácia prioriza as máquinas em funcionamento. E ainda a eficiência vem salvaguardar os recursos, e já a eficácia busca otimizar esses recursos, e não somente protegê-los, como a eficiência. Pois bem, dentro desse cenário, podemos ainda destacar um ponto central da teoria neoclássica, que é o conflito entre centralização e descentralização.
Então, em teorias antecessoras, algumas defendiam um mecanismo um pouco mais centralizado para se administrar, para ter maior controle, e outras teorias defendem mais a descentralização. Já a proposta neoclássica vem discutir, de certa forma, esse conflito existente entre centralização e descentralização e apresenta, inclusive, vantagens de cada uma delas. E a proposta neoclássica visa muito o sentido de adaptação para a organização ao qual você deseja implementar um sistema de gestão, uma proposta administrativa. Então, você precisa verificar o contexto para analisar se, de fato, a centralização pode gerar mais benefícios, vantagens ou descentralização. Vamos lá. Pensando em centralização, nós temos que as decisões são baseadas na visão global e alinhada aos objetivos, então isso é visto como uma vantagem da centralização. O topo, ou seja, as pessoas que estão no topo da pirâmide organizacional, presidente, diretores, eles são treinados para a tomada de decisões, decisões às vezes críticas, decisões importantes, e também a eliminação de esforços duplicados. Então, nós temos aí a centralização no sentido de que uma pessoa ela fica responsável por esse processo decisório e, de certo modo, você não tem aí várias pessoas decidindo, às vezes, sobre uma mesma coisa, uma mesma natureza de decisão. Já as vantagens da descentralização. Primeiro delas, decisões mais rápidas, faz, sabe e decide. Então, imagina só numa organização, onde que você lá tenha que submeter um pedido de compra a diretor e a presidente da organização. Às vezes o gerente ele sabe fazer, ele faz o pedido, mas quem decide às vezes é o diretor. E isso pode demandar tempo. Se ele não tem autonomia por decidir, então nós temos um sistema centralizado, onde que uma pessoa específica tem essa autonomia de decisão. Já se você tem um sistema descentralizado, você pode tornar o processo mais rápido, com isso trazendo mais eficiência. Então, a pessoa faz, ela sabe fazer e ela tem autonomia para decidir por aquela compra ou não. Outra vantagem da descentralização, aumenta o senso de responsabilidade e importância do colaborador. Então, o colaborador ali, ele é responsável e ele tem essa autonomia por decidir. Então, isso gera mais responsabilidade. Esse colaborador, ele tem esse senso e ele percebe que para a organização ele tem uma importância significativa porque as suas decisões podem afetar diretamente, não só os seus subordinados, como também os níveis superiores. E ainda, como vantagem, o treinamento de sucessores. Então, se você tem um processo descentralizado, você consegue desenvolver um plano para treinar as pessoas para até substituir você. Então, se você está lá no cargo de gerência e está pretendendo subir de cargo, olha, eu vou treinar uma pessoa para ocupar o cargo de gerência, ou eu vou descentralizar uma decisão da gerência, uma vez que esse cargo vai ficar vago por um tempo e eu preciso que alguém decida sobre as questões que compete à gestão, que compete à gerência. Então, são algumas das vantagens aí observadas da descentralização. Vamos perceber agora algumas desvantagens. Comecemos pelas desvantagens da centralização. O topo nem sempre vê os fatos, então, nem sempre o presidente, o diretor, ele tem noção exata do que está sendo vivenciado lá no nível operacional. Então, algumas decisões desse topo talvez não sejam totalmente alinhadas ou não sejam tão assertivas no sentido de melhorar o bem-estar, de trazer mais eficiência no âmbito operacional da organização e ainda linhas de interface longas e complexas. Então, para que o topo ou para que alguém que centraliza as decisões, de certa forma, tenha acesso a informações lá do nível operacional, às vezes você tem várias camadas para passar. Então, você tem supervisor, você tem gestor, você tem gerente, e às vezes o diretor nem conversa com o operacional. Ele vai conversar com o gerente diretamente, e nem sempre esse gerente vai
trazer exatamente a real situação do nível mais básico, do nível mais técnico, mais operacional, tem enquanto necessidade. Então, essa linha de interface longa, passando por vários níveis, isso pode prejudicar até mesmo para a tomada de decisão de uma política que, de fato, vá auxiliar as pessoas que trabalham no nível mais operacional. E ainda, nós temos desvantagens da descentralização. Quais são elas? As decisões diferenciadas, ou seja, se várias pessoas, de certa forma, têm autonomia por decidir, pode ser que nem todas as pessoas estejam preparadas para isso, então isso pode gerar alguma divergência entre esses processos decisórios, então é um ponto crítico da descentralização. Então, normas e procedimentos e olhar mais departamental do que geral. Então, as pessoas elas podem tomar decisões visando muito o departamento ao qual elas estão vinculadas e não necessariamente ao todo organizacional, ou seja, se o setor de marketing ele tem autonomia para fazer a compra de seus insumos, se o setor de produção também tem a mesma autonomia, talvez os decisores, ou seja, as pessoas que vão decidir por compra nesses setores, talvez eles não tenham essa visão do todo e pode gerar algum tipo de desperdício, somente para exemplificar no caso de uma compra. Então, podem ter decisões diferentes. Já se alguém, de uma forma centralizada, tivesse a tomado decisão, ele poderia tomar uma decisão tanto quanto mais coerente, uma vez que ele conhece o todo organizacional. Talvez ele não ia desperdiçar algum insumo ou iria comprar um insumo que era comum a todos os departamentos. É só a título de exemplo para vocês verificarem e identificar a diferença de centralização e descentralização. E ainda como desvantagens da descentralização, o maior custo de treinamento. Então, se eu desejo que as decisões na organização elas sejam descentralizadas, eu vou ter que treinar as pessoas para que as pessoas tenham competências, habilidades para decidir de maneira sábia, de maneira coerente com a proposta empresarial. Então, eu preciso treinar essas pessoas, eu preciso capacitá-las para esse processo de decisão. Então, só para que vocês exemplifiquem, para vocês verificarem, a título de exemplo, quais são as diferenças aí entre centralização e descentralização, suas vantagens e também as suas desvantagens. Pois bem, então, em virtude desse conflito entre centralização e descentralização, é importante apontar que a proposta da teoria neoclássica é coordenar as atividades operacionais, ou seja, utilizando de muitos preceitos das teorias mecanicistas. O que a gente chama de teorias mecanicistas? Aquelas teorias que vislumbravam muito o indivíduo, que vislumbravam muito a eficiência operacional, como, por exemplo, a administração científica, a teoria clássica com Fayol, a estrutura, junto com atividades grupais, ou seja, com os preceitos das teorias das relações humanas, a teoria comportamental, as chamadas teorias humanísticas. Então, ou humanistas. Então, deste modo, a teoria neoclássica vem convergindo alguns desses preceitos e transformando e propondo para as organizações uma nova discussão, uma nova lógica, um novo ferramental de utilização dentro das estruturas. Então, lembrando que os preceitos clássicos eles foram reaproveitados, né, eles foram reforçados dentro da perspectiva neoclássica, destacamos aí o chamado PODC, então o planejamento, organização, direção e controle. Dentro da teoria neoclássica, traz-se um detalhamento maior sobre esses princípios da administração. Então, alguns pontos que vale a gente ressaltar, que dentro de planejamento, o foco é definir a missão organizacional, formular os objetivos, definir os planos para alcançar o objetivo e programar as atividades. Lembrando que nós estamos num contexto, década de 50, globalização, várias empresas já com atuação no mundo como um todo. Então, a profissionalização da gestão passa a ser fundamental para que as empresas consigam viver num ambiente globalizado.
Já a organização, que é um outro princípio da administração, o que corresponde dentro da perspectiva neoclássica? Divisão de trabalho, designação de atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade. Bastante semelhante ao que havia sido destacado lá pela teoria clássica de Fayol. Direção, designar as pessoas, coordenar esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. Também são alguns dos preceitos destacados pela teoria neoclássica. E, por último, controle. Definir os padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho e preparar, caso necessário, algum tipo de ação corretiva. Então, neste sentido, observe que nós temos a organização como um processo de transformação de recursos, né? Recursos esses transformados em serviços prestados ao cliente ou produtos que são fornecidos a esse cliente. Então, dentro de todo esse processo, eu tenho as funções principais ou os princípios da administração, que é o planejamento, organização de controle, onde que eu tenho os recursos, sejam humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e etc., que eles vão passar por todo o ciclo de planejar, organizar, dirigir e controlar, para que, através desse ciclo de planejamento, organização, direção e controle, eu consiga gerar os resultados. Esse resultado pode representar melhor desempenho, atingimento de objetivos, produtos, serviços, eficiência e eficácia para a organização. Bom, nós podemos destacar ainda que a teoria neoclássica ela traz uma inovação em termos de avanço da administração, quando ela propõe, através de Peter Drucker, a administração por objetivos. O que vem a ser a chamada administração por objetivos? É um sistema de planejamento e controle a partir do qual os superiores e subordinados eles trabalham junto na definição dos objetivos da organização, estabelecendo metas individuais que contribuem para o alcance de objetivos maiores. Então, observe, tem lá diretores da organização, gerentes da organização, técnicos e trabalhadores em nível operacional, eles se juntam, eles se reúnem, logicamente através de representantes, né? Então você tem representantes técnicos, pode ter aí representantes da gerência ou os gerentes de uma forma geral e também os diretores, eles vão discutir os objetivos organizacionais e quais são as metas individuais que podem ser desenvolvidas e estabelecidas no sentido de se atingir, de se alcançar para cada um dos setores. Então, vocês observam que há uma proposta de administração mais participativa, mas não somente aquela participação por participar, é uma participação com compromisso, por isso chamada administração por objetivo. Compromisso é você atingir aqueles objetivos que foram construídos coletivamente e necessitarão serem atingidos. Pois bem, então, dentro dessa proposta de construção de objetivos, não é simples e puramente estabelecer o objetivo que as coisas vão acontecer por si só. Então, lembrando, se a gente tem uma maior amplitude do objetivo organizacional, ou seja, se eu traço um grande objetivo organizacional, esse objetivo é grandioso, onde contempla toda a organização, talvez ele tenha um nível de detalhamento um tanto quanto menor. Por quê? Porque se é um objetivo organizacional, ele incorpora toda a organização, todos os setores que envolvem aquela organização. Então, esse estabelecimento de objetivo ele é mais generalista. Então, se uma organização ela destaca, olha, eu quero ser, vamos definir como objetivo, ser a empresa referência em qualidade na prestação de um serviço qualquer. Ótimo, esse é um objetivo. Mas o que eu vou fazer dentro da organização para que possibilite eu atingir tal objetivo? Eu preciso definir algumas políticas. Então, observe, eu vou diminuindo o grau de amplitude. Então, a política é a colocação dos objetivos em guias para ação. Então,
Então, eu defino essas políticas, estabeleço as diretrizes, que são as linhas que vão direcionar tais políticas de uma forma genérica, as metas. Então, a meta para eu ser a empresa, para atingir o objetivo de ser referência em qualidade, a meta pode ser eu melhorar a logística, então, eu tenho uma meta na logística, então, de certa forma, reduzir o prazo de entrega em 50%, então, estabelecer uma meta para a logística. Eu posso ter uma outra meta para a linha de produção, aumentar, diminuir, quer dizer, o nível de desperdício para a produção, então, uma outra meta para a produção, e assim sucessivamente. Eu posso ir estabelecendo metas para marketing, para finanças, para recursos humanos e, consequentemente, contemplando todos os setores organizacionais. Programas, então eu consigo aí vislumbrar atividades necessárias para cada meta. Então, se eu tenho uma meta para diminuir o desperdício na linha de produção, então eu vou desenvolver um programa com essa natureza, com várias ações menores que, através do cumprimento de ações menores, eu chego à meta que foi proposta. Os procedimentos, então, modo de execução de cada programa, os métodos, com plano de ação para a execução das tarefas, plano de ação com prazo, quem que vai desenvolver, como vai desenvolver, e as normas, que são as regras para cada procedimento. Observem que, quanto maior a amplitude, você vai conseguir o menor nível de detalhamento. Mas quanto maior for o detalhamento, você diminui a amplitude. Então, tem lá várias regras, procedimentos, planos de ações muito bem definidos, mas é para uma área específica. Então, a amplitude, às vezes, não chega a todos os departamentos, ele é limitado a um departamento específico, porque você tem um maior volume de detalhamento da informação, porém, você não consegue contemplar todos os setores, uma vez que os setores têm naturezas distintas. Pois bem, dessa forma, a gente pode vislumbrar a chamada administração por objetivo sobre dois paralelos, o pré-administração por objetivo e o pós. Então, antes da administração por objetivo, como que se eram administradas as organizações? E após a administração por objetivos? Então, nós destacamos que pré-administração por objetivos, administrava-se o quê? O cotidiano. O pós, o foco é sempre no futuro. O que a organização vai ser, o que ela vai conquistar. O pré, visualização para dentro da empresa. O pós, visualização fora da empresa, o ambiente, o que pode interferir na organização. O pré, orientação para produtos e serviços. O pós, orientação para as pessoas. Então, há uma diferença significativa nesse pós, a administração por objetivo. O pré, orientação para a organização. O pós, orientação para o cliente. Então, eu quero ter uma organização com melhor estrutura, com o melhor produto, com o melhor nível de eficiência. Tudo bem, legal, mas o pós vislumbra o cliente. O cliente quer isso? Ou o cliente quer inovação? Ou o cliente quer quebra de ruptura, ou o cliente quer novas tecnologias. Então, o pós sempre é vislumbrando os clientes. O pré, orientação para as atividades. O pós, orientação para resultado. O pré, administração da rotina empresarial. O pós é a criação de inovação. O pré tem a ênfase no como fazer e o pós é para que fazer. O pré, foco no dinheiro, nas máquinas, no materiais, no patrimônio ali da empresa, né? E o pós é o foco nas pessoas, na mentalidade e no tempo. O pré, nós temos aqui o controle centralizado e funcional. Já o pós, iniciativa descentralizadas nos subordinados. O pré-administração por objetivo é o estilo autoritário e o pós já é um estilo participativo. E, por último, o pré foca muito no indivíduo, no fazer do indivíduo, e o pós, o trabalho em equipe. Então, a proposta neoclássica vem com esse preceito de implementar a administração por objetivo. Através da administração por objetivo, busca-se inovar a forma de se gerenciar, de se administrar as organizações.
E com isso eu deixo uma reflexão também de Peter Drucker, que é um dos percussores da teoria apresentada, onde ele destaca que planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.